Moradores de um condomínio residencial localizado na rua Coronel Teixeira, antiga estrada da Ponta Negra, estão incomodados com a proximidade com o barulho causado pela obra de um shopping que está sendo construído no local. Uma das moradoras entrou com uma ação no Ministério Público do Estado pedindo providências. Dona Graça tem vivido dias nada felizes depois que uma obra começou a ser erguida a poucos metros da casa dela. Morando há 10 anos no local, ela afirma que o barulho causado pela construção recente culminou com uma crise de estresse tão forte que ela precisou procurar terapia e passou a tomar medicamentos controlados. Não tem limite de horário, eles trabalham direto. Minha casa chega a tremer, entendeu? Eu tive que ficar em casa para me tratar, porque eu não estou mais em situações de sair para trabalhar. Nas paredes, marcas de infiltração. A piscina precisa passar por reparos constantes. De acordo com a assistente social, a proximidade do condomínio com os apartamentos que estão sendo construídos desobedece às normas técnicas de construção. Essa obra é irregular devido à altura que está feita. Eles não estão acompanhando a metragem, que tem que ser respeitada. Eu peço que o secretário do Implurbe venha aqui para ele mesmo, junto com os seus engenheiros, fazer essa medição. Ela guarda em um saco plástico restos de lixo que juntou no terreno de casa e que teriam vindos da obra vizinha. Depois que todos os moradores da casa adoeceram de dengue, telas de proteção foram colocadas nas portas e janelas para evitar o contato com o mosquito transmissor da doença. Ela acredita que a obra abriga criadouros do Aedes aegypti. Muita dengue e muita poeira. Então a minha casa é completamente fechada 24 horas. Mesmo com as telas, é 24 horas fechada a minha casa. E a dengue aqui na minha casa, eu já peguei 4 vezes dengue. Cansada de tantos problemas, a assistente social resolveu entrar com uma ação no Ministério Público do Estado. Incomodados com a proximidade e com o barulho causado pela obra, agora, além de Dona Graça, a administração do condomínio também está estudando entrar com uma ação no Ministério Público para tentar resolver o problema. Nós estamos formalizando uma ação para dar mais força, ver se a gente consegue um resultado positivo, porque até agora a gente não viu nenhum resultado. Depois do início da construção do empreendimento, vários moradores já deixaram o residencial. Alguns moradores, principalmente alguns que tinham imóveis alugados, não de propriedade, se sentiram muito importunados e aí resolveram sair do condomínio, procurar uma outra posição. Em nota, o Implurbe informou que, segundo a lei do Código de Obras, é necessário um afastamento de no mínimo 5 metros entre o residencial e as obras. Segundo o Implurbe, a moradora afirma ter uma distância de 8 metros da casa dela, portanto, está dentro da lei. Quanto aos danos causados a terceiros, cabe ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, acionar um profissional habilitado para responder pela obra. O Tribunal de Justiça do Amazonas já trabalha na criação do primeiro Museu do Crime das regiões Norte e Nordeste do país. O local vai expor armas e utensílios usados na prática de crimes de grande repercussão e que marcaram a história de Manaus e do estado. No depósito público da Justiça estão guardadas armas que foram usadas em crimes praticados no estado. São peças de processos judiciais que remontam à história do Amazonas e de Manaus. Episódios importantes vividos pela sociedade em épocas distintas, como este revólver, fabricado no século XIX, ou esta pistola, usada no período da Primeira Guerra Mundial. As máscaras foram apreendidas de bandidos, assaltantes de casas e bancos. Tem até máquinas caça-níqueis e este aparelho usado na produção de CDs e DVDs piratas. Agora, parte desse material vai virar peça de museu. Historiadores da UFAM trabalham para catalogar essas ferramentas que vão ajudar a contar capítulos da nossa história sob a perspectiva do crime.
A gente está na fase ainda de catalogação das peças, né? Tentando relacionar as peças com os processos nas quais a gente identificar de que forma elas chegaram até o tribunal, que tipo de crime foi cometido, né? Aí sim a gente vai fazer uma analogia também com que determinado material, em que época da história esse material também foi usado e de que forma chegou aqui no Poder Judiciário. O Museu do Crime de Manaus será o terceiro do tipo no Brasil e primeiro nas regiões Norte e Nordeste. Ele vai funcionar no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas. Não é de maneira nenhuma fazer apologia ao crime, muito ao contrário, é fazer com que as pessoas, os visitantes, eles possam refletir, possam pensar, possam, na verdade, lucubrar sobre situações que aconteceram, sobre fatos delituosos que ocorreram no passado até nem tão distante, mas que possam evitar que isso aconteça novamente. Mulher acusada de cortar a barriga de uma grávida é considerada normal por médicos do Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. A presidiária Dayana Pires, de 22 anos, fez exames de sanidade mental no Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro e foi atestado que ela não tem nenhum problema. Dayana é acusada de ter cortado a barriga da dona de casa, Odete Ferreira, para roubar o bebê dela no dia 25 de setembro do ano passado. O juiz que acompanha o processo agora vai solicitar que o Ministério Público e a defesa da ré encaminhem à Justiça as alegações finais. Mas o promotor do caso, Rogério Marques, já adiantou que Dayana Pires deve ser julgada pelo Tribunal do Júri. Confira agora como fica o tempo nesta quinta-feira. Já em Manaus, o tempo também fica fechado. Muitas nuvens com pouco sol e pancadas de chuva com trovoadas. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. A quinta-feira em Tefé será de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 35. Em Manicoré, muitas nuvens com curtos períodos de sol. Pode chover em áreas isoladas com trovoadas, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Você vai ver a seguir no Band Cidade. Prefeitura de Manaus anuncia investimentos de 600 milhões de reais em obras de infraestrutura. E ainda, todos os dias 15 mil toneladas de peixe vão parar no lixo e o desperdício deve aumentar nos próximos meses.